Olá, amigos da educação. Estamos aqui mais uma vez para um quadro que a gente já apresentou, que se chama Reinventando. Aliás, esse Reinventando chegando. Nós começamos com a Viviane Sena. Hoje nós temos um outro convidado que, como a Viviane Sena, dispensa apresentação. Está aqui conosco o professor Mozar Ramos, que a rede inteira, não só de São Paulo, mas do Brasil, conhece como relator das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores de educação básica e que está agora terminando o segundo documento, que é sobre a formação continuada. Mas o professor Mozar é muito mais do que isso. Ele foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, ele foi secretário de Educação de Pernambuco, ele é autor de vários livros e artigos sobre educação, ele é conselheiro não só do Conselho Nacional de Educação, mas do Instituto Ayrton Senna, do Todos pela Educação, da FAPESP, de todos os grandes movimentos ligados à educação e à ciência. Mas uma coisa, Mozart, que me admira muito em você, é que apesar de ter doutorado e todos os títulos acadêmicos que uma pessoa pode desejar, você gosta de ser chamado de professor. Mesmo ocupando todos esses cargos que você já ocupou, você nunca deixou de dar aula porque você gosta da sala de aula. Então, eu acho que é esse gostar da sala de aula que faz com que você esteja hoje aqui, inclusive, em vez de estar aproveitando uma aposentadoria confortável com a família, né? Nessa cidade belíssima de Recife, você está emprestando o seu tempo, sua inteligência, sua competência, a sua trajetória para ajudar a melhorar a qualidade da educação pública básica no Brasil. E isso é realmente impressionante, não é? No nosso primeiro programa, só para contextualizar um pouco você e quem não estava aqui no primeiro dia, a Viviane Sena fez uma bela análise do mundo hoje e que está enfrentando essa pandemia sem precedentes, né? Já tivemos experiências, a humanidade teve experiências de pandemias, a gripe espanhola de 1919, as duas grandes guerras, foram ocasião em que virou terra arrasada, houve muitas mortes, falências econômicas, verdadeiro arrasa-tudo. Só que agora, Mozart, a gente tem novos conhecimentos que não existiam naquela época. Temos recursos técnicos, científicos, de conhecimento mesmo, que a gente não tinha, mas definitivamente nós não estamos preparados para o que chegou. Apesar dos conhecimentos todos que nós temos, nós não estamos preparados. A gente até imaginava coisas como a desigualdade, o aquecimento global, esses problemas todos, a gente queria dar encaminhamento e estávamos dando, mas num ritmo muito lento e por falta de vontade política, capacidade de ação, de alguma forma nós não enfrentamos no nível que deveríamos enfrentar. Na educação, que é uma área que não tem tradição de trabalho remoto, nós tivemos que enfrentar adversidades impensáveis, né? De repente, professores, alunos e nós mesmos, da administração, da gestão, não tínhamos o conhecimento técnico necessário para lidar com a tecnologia no nível que precisa. A gente, às vezes, até acha que porque arrasa no Facebook, entende tudo de internet. Mas aqui eu estou falando de internet para fins pedagógicos, para a aprendizagem. Uma coisa é o Facebook, outra coisa é você usar a internet para aprender, para ensinar, para avançar, para evoluir, e esse é um enorme desafio. Mas, apesar das nossas dificuldades, a gente sabe que tem que tocar para frente, não é? E a gente está aqui exatamente porque nós reconhecemos o nosso compromisso com o direito do aluno de aprender e estamos juntos para encontrar caminhos. Aliás, o objetivo desse quadro que a Centro de Mídias criou é exatamente descobrir esse caminho. A gente vive no mundo, todo mundo está repetindo isso, a gente já sabe demais, mas é preciso lembrar, qualquer criança hoje tem mais informação do que os imperadores romanos tiveram durante a vida deles.
A Viviane mostrou bem que a nossa escola foi criada, foi construída há 200 anos, inspiradas no iluminismo, na razão, de repente teve que acolher problemas causados pela desigualdade, pela depressão, e incluir as questões socioemocionais naquilo que a razão e o iluminismo falava que era só o intelecto, era só o conhecimento. A escola que nasceu em plena Revolução Industrial está agora em plena revolução tecnológica e do conhecimento. E é claro que essa escola tem que se adaptar aos novos tempos. Aliás, Darwin já dizia que não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que se adapta melhor às mudanças. Portanto, eu acho até que essa crise está nos ensinando que a gente tem que ressuscitar e recuperar um pouco tudo que o Darwin, né, falava. E talvez uma das primeiras questões que eu queira colocar para você, eu acho que tenho certeza que você vai falar isso, mas qual que é a importância da adaptabilidade numa crise, Mozart? Qual que é a importância da adaptabilidade na nossa vida, nesse mundo VUCA, que a Viviane também explicou aqui, vulnerável, incerto, complexo, né, com todas essas confusões? Como é que será a educação do futuro? Como é que será a nossa escola do futuro? Será que manter uma escola nessa crise, manter uma rede, a gente se der conta disso, de fazer isso com a menor disruptura possível? A gente está mostrando que a gente está avançando, não é? No centro de todas essas mudanças na escola, a gente sabe que está o professor. O nível socioeconômico tem influência grande na aprendizagem do aluno, mas quando a gente trata dos fatores intraescolares, nós sabemos que a maior relação, correferência de resultados de aprendizagem está ligada à qualidade do professor, o que dá uma enorme responsabilidade, claro, né? Mas a gente sabe disso. E sabe mais também, não só no tempo que o aluno está na escola, mas ao longo da vida. Um aluno que tem a sorte de ser exposto a um bom professor, ele carrega os benefícios daquela relação com um bom professor para o resto da vida, inclusive o seu futuro profissional, salarial, como pessoa equilibrada na sociedade. Agora, essa educação, essa profissão que é tão complexa, que é tão desafiadora, que é tão crucial, e parece que a gente tem uma cultura de achar que ser professor que é uma profissão fácil. As pessoas costumam achar que é fácil. Você estudou, você aprendeu, você sabe, então, passar aquilo para o aluno, e muitos continuam ainda naquela... E eu vou falar agora de bons professores, né? Continuam naquela de preparar uma aula, fazer uma bela explanação. Não estou falando do mau professor, não. Estou falando de um bom professor que estuda muito e que transmite os conhecimentos que ele aprendeu, mas que não tem a preocupação dos desdobramentos. Então, a gente sabe que hoje o professor, mais até do que ensinar, ele precisa de inspirar. Não é simples. Como é que você inspira o aluno? Como é que você faz o aluno ter aquela gana de aprender? A gente sabe que o professor não aprende pelo aluno. Por mais que ele dê uma bela aula, um professor de química não aprende química pelo aluno dele. Uma mãe não aprende matemática pela filha, por mais que ela queira. Então, qual é essa coisa? O que está acontecendo nas mudanças de mundo? O que é que as suas audiências públicas, os seus estudos para discutir as diretrizes têm te ensinado, que você pode nos contar em relação a o que a gente precisa para ter uma escola que responda às demandas, aos anseios e aos direitos dos alunos no século XXI. Então, eu lembro a todos que estão nos acompanhando que perguntas são bem-vindas, elas chegam para mim, que transmito para o Mozart, podem começar a mandar pergunta, e eu passo a palavra para você, Mozart. Você vai ter
de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição. Olha, gente, que privilégio, hein, que o Centro de Mídia está dando para a rede hoje. Uma palestra com Mozart Ramos, assim, de presente, caída de presente, e que vai ficar gravada. O Centro de Mídia está guardando, construindo um acervo, e essa fala pode depois ser reproduzida, mas vamos aproveitar o momento para fazer perguntas. Com a palavra, meu querido convidado, o professor Mozart Ramos. Raquel, amiga de longas datas, fomos secretários, pró-reitores, juntos, né, aprendemos muito, né, juntos. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar falando da Semana da Educação. Né, a Unesco comemorou no último dia 28, né, a Dia da Educação. Né, precisamos sempre colocar a educação no centro do desenvolvimento de qualquer país. E estamos hoje enfrentando uma situação inimaginável há 2 meses atrás. E eu diria que você me fez a pergunta: qual será a educação do futuro, a escola do futuro? Eu diria que o futuro é agora. Não é? Eu acho que o futuro chegou. E eu fiz muitas palestras pensando e falando, fazendo prospecções sobre como seria a sala de aula do século XXI. E, de repente, a gente descobriu que essa sala de aula já não mais existe. Ela é muito maior do que aquele quadrilátero que nós imaginávamos, mesmo com todas as mídias, tecnologias, e que o tempo agora, na verdade, nos coloca sobre uma outra dimensão em termos de urgência, em termos de como fazer essa prospecção em relação ao futuro no campo da educação. Importante salientar que o mundo sempre passou por mudanças estruturais muito profundas. São mudanças estruturais, que são transições estruturais. É tudo aquilo que, de alguma maneira, provocou mudanças importantes no campo social, no campo econômico. Por exemplo, quando o aço foi descoberto e nós começamos a usar o aço, por exemplo, nas ferrovias, nós saímos de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Posteriormente, a gente viu que a eletricidade poderia nos ajudar a fazer uma outra mudança estrutural para uma produção em série. Vou falar sobre isso daqui a pouco no conjunto de slides que preparei. O transistor, em meados da década de 50 do século passado, mudou também a forma de sociedade, uma sociedade da informação. Não é? Então, de repente, a gente está vivendo agora uma outra transição estrutural, mas com uma grande diferença em relação a essas outras 3 que eu me referi. Eu acho que a gente está vivendo agora uma transição estrutural quântica. O que é isso? É algo que não é contínuo, não é? É algo que é uma transição muito mais abrupta, não é? E que requer um nível de reorganização de energia muito maior do que você precisa normalmente colocar para se adaptar a essas transições anteriores, que você foi construindo e foi se readaptando o modelo agrícola para o modelo industrial, produção em série, sociedade da informação, tudo isso, de alguma maneira, a gente foi se preparando. Nós não nos preparamos para essa que estamos enfrentando. E o pior, nós nem sabemos ainda o destino e como será o recomeço disso. Mas aqui a gente está, principalmente, para fazer um exercício de como será isso em relação ao professor. Essa figura central, como você disse há pouco, eu nunca deixei a sala de aula, passei por vários cargos públicos, mas sempre fiz questão de não abandonar a minha sala de aula. Eu amo ser professor. Eu escrevi, certa vez, até um documento para o Ministério, que era "Quero ser professor", para realçar e, principalmente, reafirmar a importância do valor do professor para o desenvolvimento de qualquer país. Eu vou pedir à Larissa, que nos acompanha e está nos apoiando, que coloque a nossa apresentação
para que a gente possa discorrer um pouco mais de uma maneira organizada em relação a como será a formação do professor nesse novo ambiente que está ainda em curso. Ele ainda não se concluiu, como eu disse. Foi uma transição quântica, mas estamos ainda tentando organizar as nossas mentes, os nossos corações para esse novo ambiente. Então, o primeiro deles é exatamente essa questão das mudanças estruturais. Eu queria fazer esse comentário de que o mundo sempre passou por mudanças estruturais, mas agora a gente está passando por uma mudança estrutural abrupta, que eu estou chamando de uma transição quântica. Aí eu estou falando como químico, como físico, não é? Eu me lembro bem que nas mudanças estruturais, Henry Ford, exatamente há 100 anos atrás, exatamente quando ele estava vivendo um pouco a gripe chilena, a gripe espanhola, né, ele tinha um enorme desejo de produzir carros em série, exatamente para poder ser mais acessível à população, tanto em custo como também em tecnologia, né? Então, essa mudança estrutural, que de alguma maneira foi muito importante da produção, por exemplo, usando a eletricidade para a produção em série, eu acho que, de certa maneira, eu sempre fiz essa analogia que a escola, de alguma maneira, continuou a reproduzir esse processo em série. Eu sempre me incomodava muito, enquanto professor, sabendo que os alunos são diferentes, os professores são diferentes, e todos deveriam passar pelo mesmo processo, pelo mesmo túnel, com pouca flexibilidade e pouca autonomia para dialogar com o seu projeto de vida. Então, isso me incomodava profundamente, não é? Agora já estou falando de março de 2020, não é? Quer dizer, de repente a gente se deparou com uma situação absolutamente inédita, do ponto de vista de que, de repente, da noite para o dia, nós ficamos com 1,5 bilhão de estudantes impedidos de ir à escola ou ao campus universitário, não é? E fazer com crianças de 4, 5, 6 anos, não é? A jovens que estavam tendo uma vida regular na universidade e agora vão estar em casa. Ao mesmo tempo, quem provia esse conhecimento, de alguma maneira, teve que se readequar. E aí eu quero muito parabenizar a Rocieli e toda a equipe. Impressionante como São Paulo, com a dimensão, eu diria, de milhares e milhares de estudantes e professores, né, da escala, a gente tem quase 3 milhões de estudantes só na rede estadual, teve que se reorganizar para todo esse momento, né, usando novos mecanismos, como as aulas remotas, as aulas ao vivo, não é? E aí eu acho que esse mecanismo, o Centro de Mídias, a TV Cultura, os aplicativos entraram na nossa vida de vez, né? E eu li um artigo recentemente da CEO da plataforma Coursera. Ela disse o seguinte, a presidente da Coursera, ela disse que de março para cá ela recebeu 17 mil consultas de faculdades de todo o mundo, né, e ajudou a ativar um currículo online para mais de 2.000 universidades. Quer dizer, isso é algo inimaginável se a gente pudesse pensar no que está acontecendo. E aí eu diria que, na prática, a gente vinha discutindo educação online, aulas remotas, mas a gente gosta de educação, a gente gosta muito de gente, eu adorava as minhas aulas, porque eu gostava de estar com meus alunos, com os meus colegas, aquele ambiente natural, tanto na escola, quando eu dei aula de física e de química, como também na universidade, nos meus 36 anos, na Federal de Pernambuco. Mas nós sabíamos que as coisas estavam mudando, não só pela tecnologia, mas também porque as cidades cresciam, né, os deslocamentos já não eram os mesmos em termos de logística. Então, tudo isso precisava dar mais flexibilidade e autonomia para os estudantes e para os professores, usando essas ferramentas tecnológicas, tanto síncronas como assíncronas, né? E eu costumo dizer, portanto, que a Covid-19, e aí falando como químico, né, foi um grande catalisador, né, para essa transformação. O que é um catalisador? É aquilo que acelera a velocidade de uma reação química, né? E esse processo provocado pela Covid, ele acelerou um conjunto de ações e medidas que estavam sendo tomadas
mas que estavam chegando de uma forma muito lenta, porque nós ficávamos dentro de uma situação que era como um antagonismo, né? Eu, quando fui relator ano passado da formação inicial docente, lá no Conselho Nacional de Educação, o tema que eu mais dediquei tempo para discutir com os diferentes setores foi a questão do EAD. Né? Isso foi um dos pontos centrais de complexidade na relatoria. Né? E eu acho que a gente tem que começar a compreender que não é uma questão de um contra o outro, mas é como você integrar as diferentes tecnologias, né? E que o ensino mediado por tecnologia de forma híbrida com presencial, isso pode trazer ganhos absolutamente importantes, não é, para a autonomia, para a flexibilidade e para o projeto de vida do próprio estudante e do professor. Então, eu gosto muito de usar o catalisador para expressar o papel do Covid nessa transformação que estamos passando no campo da educação. O próximo slide, eu procuro, de alguma maneira, tratar de como e tentar responder como será, então, a formação do professor nesse novo ambiente. Eu acho que não há, a priori, ninguém que possa dizer que tem uma receita pronta. Até porque eu acho que nós não vamos ter uma única receita. Eu acho que nós vamos ter, né, diferentes possibilidades para a formação do professor. Entretanto, qualquer que seja ela, no meu entendimento, o próximo slide, Larissa, vai precisar que esse professor desenvolva novas competências que possam, de alguma maneira, ajudá-lo a enfrentar a dinamicidade do conhecimento, a descontinuidade das tecnologias, mas um ponto que vai ser central nesse novo ambiente chama-se qualidades humanas. Eu acho que o diferencial das pessoas, e aí não é só professores, qualquer cidadão, aquele cidadão que tiver potencializado suas qualidades humanas, fará uma enorme diferença, não só no seu ambiente laboral, mas na sua vida pessoal e interpessoal. Portanto, nesse campo da formação continuada, que é o que eu estou agora trabalhando, já quero compartilhar com vocês, colegas professores, a gente tem mantido os mesmos fundamentos pedagógicos previstos lá na formação inicial. Né? Os fundamentos têm que ser o mesmo. Né? E um deles, eu acho que nunca foi tão citado como agora, que é exatamente trabalhar decisões pedagógicas com base em evidências. Não dá mais para a gente pensar em formar pessoas, em trabalhar a formação de nossos alunos, né, tomar medidas e decisões no campo da educação com base em achismo. Eu acho que hoje, como Raquel disse, quando a gente teve a gripe espanhola, lá em 1919, a gente não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje. Né? Então, eu acho que a gente precisa usar a ciência a nosso favor. A educação precisa usar a ciência a favor dela. O próximo slide. Portanto, a espinha dorsal, são os fundamentos pedagógicos já postos lá na formação inicial, que nós reafirmamos na formação continuada. Naturalmente, a partir desses fundamentos, o próximo, Larissa, por favor, nós nos baseamos, portanto, em 5 características que compõem essa espinha dorsal da formação continuada. Né? São características que, de fato, impactam na melhoria da prática docente. Né? E que melhorar a prática docente significa, a meu ver, o aluno tem que aprender. Eu dizia muito para os meus alunos, olha, não adianta vocês gostarem das minhas aulas se vocês não estiverem aprendendo, se vocês não estiverem se desenvolvendo. E mais, vocês vão ter que ser melhores do que eu. O verdadeiro professor é aquele que, de alguma maneira, promove o desenvolvimento do seu aluno na perspectiva que um dia ele possa ser melhor do que o seu professor. Né? Então, as características que nós entendemos como centrais nesse documento da formação continuada dos professores, em primeiro lugar, o foco no conhecimento pedagógico do conteúdo.
Segundo, as metodologias ativas da aprendizagem, né? A Débora, que está sempre falando para a gente, essa professora inspiradora, fantástica, ela trabalha muito isso, né? A pesquisação, os espaços makers, né? Isso acho que vai ser muito importante. Trabalho colaborativo entre pares, eu acho que essa é uma característica muito importante. O Ceará faz um trabalho belíssimo no que concerne às escolas. Escolas com melhores resultados ajudam escolas com de piores resultados, de tal maneira que ele trabalha, o Estado do Ceará, tanto na perspectiva de melhorar a aprendizagem, mas também com equidade. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem nesse momento atual, de como a gente não só produzir atividades, orientar no campo das atividades não presenciais, nesse momento agora, mas sem ampliar a desigualdade. Esse é um enorme desafio que nós temos aí pela frente. A questão da educação, a formação ao longo da vida. Né? Não dá, por tudo que a gente está passando, para a gente imaginar aquelas formações de finais de semana. Basta, eu acho que isso não impacta, se gasta, às vezes, muito dinheiro nas redes, sem um grande impacto do ponto de vista da aprendizagem e formação do professor. E o quinto eixo, que a gente chama de coerência sistêmica, o que eu quero dizer com isso é que é preciso, por exemplo, a universidade desse país, pública ou particular, ela esteja efetivamente comprometida com o projeto pedagógico das redes de ensino. O professor da rede de educação básica, ele precisa ter a universidade preparada para ajudá-lo, não é? A melhorar a sua qualidade de ensino lá no chão de escola, lá na sala de aula, né? E eu acho que, às vezes, a universidade, de alguma maneira, ela pensa muito no academicismo, na questão dos bacharelados, e se esquecem, muitas vezes, de que precisamos trabalhar as licenciaturas e, portanto, o professor em sala de aula. O próximo, por gentileza. E aí nós estamos trabalhando com as 10 competências gerais docentes, já expostas lá na formação inicial, né? E que dialogam diretamente com as 10 competências da BNCC. Veja que, quando nós trabalhamos a formação do professor, estamos pensando naquele professor que precisa dar conta das novas competências postas na Base Nacional Comum Curricular. Então, é um diálogo entre as competências que o professor precisa desenvolver e aquelas competências que precisam ser desenvolvidas em sala de aula, no currículo escolar, que estão postas na BNCC. E, nesse sentido, nós mantivemos ainda, na formação do professor, as 3 grandes dimensões que nortearam a formação inicial. Para a formação continuada, se mantém 3 dimensões, portanto, o conhecimento profissional, a prática profissional. Eu acho que um dos grandes avanços da nossa relatoria, da nossa resolução da formação inicial, foi enfatizar a importância da prática profissional para o desenvolvimento do futuro professor, que aí eu estou me referindo à formação inicial. Mas na formação continuada, precisamos cada vez mais ficar atentos à questão da prática como elemento central do seu desenvolvimento. E, claro, a terceira dimensão, o engajamento profissional. Para cada uma dessas 3 dimensões, nós estabelecemos uma matriz onde estão as competências específicas para que cada uma dessas dimensões, de alguma maneira, possam estar presentes na formação continuada. Obviamente que a matriz dessas competências específicas, postas agora para a formação continuada, ela não é a mesma matriz da formação inicial, porque na formação continuada, nós estamos já tratando de um profissional que está no exercício da profissão, que já desenvolveu experiências, né? Mas o que nós precisamos, principalmente agora, fazer é que o professor, seja na formação inicial, seja na formação continuada, ele tem que desenvolver essas novas habilidades e competências que serão muito importantes, não só para colocar as competências previstas na BNCC, mas principalmente para preparar esse professor para esse novo ambiente.
Significa, portanto, desenvolver a criatividade, pensamento crítico, trabalhar com problemas complexos, né? Ter abertura ao novo. Quem não tiver capacidade de estar aberto às coisas novas, dificilmente vai sobreviver nesses novos tempos, seja docente ou não docente, qualquer profissional. Então, a abertura ao novo vai ser uma competência muito importante. A boa notícia é que, na prática, diferente das competências cognitivas, que elas principalmente emergem nos primeiros anos de vida, né, a primeira infância, por isso que hoje a gente sabe que a creche, primeira infância, tem um valor enorme para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, né? As socioemocionais, que são de alguma maneira essas que nós estamos falando, elas são muito importantes e se desenvolvem ao longo de toda a vida, né? Eu próprio vou ser franco com vocês, né? Eu acho que o professor ele tem que ser franco, dizer os seus limites. Vamos precisar muito dos nossos alunos. Eu fui convidado nesse período, Raquel, para fazer várias palestras para alguns setores, inclusive eles queriam me pagar para fazer. Eu não aceitei, porque eu não estava me sentindo preparado profissionalmente para fazê-las. Eu adoro fazer palestra, mas a minha cultura é da palestra presencial, das aulas presenciais, foram quase 40 anos assim. E a minha qualidade da minha aula depende muito do sentimento que eu consigo captar das pessoas que estão assistindo. Isso mexe com o meu coração, mexe com a minha cabeça e mexe com a maneira que eu transmito aquele conhecimento. E, de repente, eu não tenho mais isso, né? A gente está se vendo, mas é num ambiente físico virtual. Então, é tudo uma questão de a gente precisa estar preparado. Eu tenho usado muito uma palavra que tem me ajudado muito, e eu queria, nesse momento, eu estou começando a encerrar a minha apresentação para o debate, use da humildade. Eu acho que ser humilde nesse momento, estar com a cabeça aberta ao novo, querer aprender com seu aluno, com seu colega, e eu acho que vai fazer uma diferença enorme no seu bem-estar e na sua capacidade de enfrentar esse momento. E eu queria passar para os 2 últimos slides para a gente debater e aprofundar um pouco mais sobre esse tema. São 2 questões, se puder, Larissa, lá para aquela citação da CEO da Coursera, não é? Ela fez uma entrevista à Jeff e perguntaram a ela sobre o que iria acontecer com a educação do futuro, né? O que, de certa maneira, a Raquel também provocou na nossa conversa preliminarmente, né? Ela disse, olha, um dia a gente vai voltar à sala de aula, às escolas, à universidade, ao campus universitário, mas não será mais como antes, né? Eu acho que a gente precisa estar preparado para esse retorno, né? Então, quando as coisas voltarem, Raquel está me ajudando aí, quando as coisas voltarem ao normal, certamente as pessoas retornarão à escola, à universidade, mas não será a mesma coisa. É a Jeff Maggiocalda, né? Que é a CEO da Coursera. Então, ela tem toda a razão. E aí, eu acho que, para encerrar, eu diria o seguinte, vamos sempre... A música faz uma enorme diferença na minha vida, fez uma enorme diferença. Eu aprendi piano muito cedo, daí a razão do meu nome. Meu pai gostava muito da música de Mozart e por isso botou meu nome. Depois se nordestizou, né? O meu nome ficou Mozart, né? Ficou nordestizado aí. Mas eu aprendi a tocar piano, depois violão. Eu quase me arriscava a tocar uma música para vocês, mas eu acho que ainda não estou preparado. Mas eu termino com a música que Lulu Santos expressa muito bem esse momento, né? É Uma Onda no Mar. Tem um slide também que eu vou deixar para nosso debate, que é a questão também da inteligência artificial. É uma outra coisa que está chegando muito forte, ainda nem sequer chegou nas redes de ensino, principalmente as redes de ensino públicas desse país, não é? A questão das plataformas adaptativas vai ser muita mudança em pouco tempo. Por isso que eu acredito que a humildade, a abertura ao novo, querer aprender com todos,
Eu acho que esse vai ser um enorme diferencial para esse momento. E a vida, como dizia Lulu Santos, né, é como uma onda no mar. Né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Né? Essa música é muito apropriada para o momento que nós estamos vivendo. Né? Então, estou agora à disposição, Raquel, agradeço esse tempo. Peço desculpas, ainda estou me adaptando a essas novas tecnologias, mas fiz com o mesmo coração que sempre fiz quando presencialmente falei para os meus colegas professores. Seu microfone, Raquel. Eu tinha desligado para ele não te atrapalhar. Está ouvindo agora? Tá. Eu fico com uma pena enorme da gente não ter 2 horas de conversa, porque o que você trouxe de material foi riquíssimo, foi maravilhoso. Como eu disse, vai estar no acervo do Centro de Mídias. Mas quando você, né, e aí adoro o Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, a gente sabe que não vai ser. Se a gente pensar agora, Mozart, no dia 31 de dezembro, o governo chinês falou que tinha um vírus na cidade de Wuhan. 100 dias depois, o mundo estava parado. 1 bilhão de alunos fora da escola, shopping center fechado, artistas inventando lives ao vivo. E eu sou como você, eu gosto de fazer palestra, mas eu também gosto de sentir a plateia. Então, é uma adaptação que é difícil para mim, para você e para todo professor. Eu acho que todo mundo que escolhe ser professor tem um pouco dessa coisa do convívio, de abraçar aluno, de conversar com o colega, o olho no olho, e a gente vai ter que aprender de um outro jeito. Agora, você falou de metodologias ativas, de novas dinâmicas de aprendizagem, você falou da questão das evidências, você falou do trabalho cooperativo, do trabalho em equipe. A gente vem dizendo há muito tempo que essas são as características que os nossos alunos precisam ter para serem adultos de sucesso na vida, para saber o novo. Mas agora a gente está falando de professor. E isso quer dizer que, se o professor também não tiver essas habilidades, essas competências, essas características, ele provavelmente não vai saber ajudar o aluno a incorporar essas novas exigências também. Então, a gente tem que perceber que a gente falava muito de competências socioemocionais pensando no aluno, mas agora a gente está pensando nessas mesmas habilidades, e é difícil na prática, Mozart, a gente fala, né? Aprendizagem contextualizada, aprendizagem, interdisciplinaridade. A gente está repetindo isso há anos, mas viver isso no dia a dia da escola é muito complexo, é muito difícil. E, como eu disse, as pessoas têm mania de achar que ser professor é uma coisa fácil. Aliás, eu acho que um legado legal que a gente vai ter da Covid é que pais e mães no mundo inteiro estão desesperados com os filhos dentro de casa, sem saber como ensinar para eles para apoiar as atividades da escola. Esses dias eu ouvi um áudio lindo, que acho que todos devem ter ouvido, porque ele circulou bastante. Uma menininha telefona para a professora, fala: professora, está muito difícil aprender sem a senhora. A minha mãe, é porque a senhora tem mania de ensinar, mas a minha mãe é cozinheira, ela tem mania de cozinhar, então está difícil. Então, em todos os níveis, os pais estão percebendo o valor real do trabalho do professor, e eu espero que isso fique realmente como um legado. E essa coisa de que nós, professores, também temos que ter, se quisermos transmitir para o aluno, eu acho que, se eu tivesse que colocar numa frase tudo que você falou, eu diria que aprender virou profissão de vida, tá certo isso? Aprender virou profissão de vida. Pois essa coisa do aprendizado ao longo da vida, né? Enfim, fantástico. Na verdade, né, Raquel? Vocês viram que eu já mudei o ambiente aqui. E são as coisas de você estar em casa. Eu estava na varanda da minha casa
mas veio a chuva, e aí eu já tive que entrar para lá. Então, peço desculpas aí pela mudança, mas isso é o que é o natural, espontâneo, eu acho que isso é bom também. Eu Então, acho. eu acho que a gente sempre falava, Raquel, aprender ao longo da vida, né? Isso era muito colocado, muito posto na política, inclusive, de formação continuada dos nossos educadores, tanto professores, gestores, mas eu acho que agora a gente sentiu na pele o que significa educação ao longo da vida, aprender a aprender e estar aberto a essa aprendizagem. O que a gente talvez esteja, uma grande interrogação é como aprender e o que vai ser estratégico nesse processo de aprendizagem. Porque veio um novo formato de mundo, né? Uma nova característica de ensinar e, portanto, disseminar o conhecimento, né? Algo que, de alguma maneira, a gente já vinha sentindo a necessidade de trazer mais essas tecnologias para mediar todo esse processo de ensino-aprendizagem, mas não é só a tecnologia agora é central, mas volto a dizer, eu acho que o grande diferencial que eu poderia deixar como mensagem para os professores, do ponto de vista de aprendizagem ao longo da vida, é desenvolva qualidades humanas. Eu acho que desenvolver as qualidades humanas, e isso pode ser desenvolvido, vai fazer o enorme diferencial nas pessoas. Por quê? Cada vez mais, o conhecimento, o acesso ao conhecimento será mais fácil. Nós nunca tivemos tanta live, tanta palestra de todo mundo, de todas as áreas, em tão pouco tempo. Antes eu dava uma aula para 40, 50 pessoas, fazia uma palestra para 200, 300, 1.000 pessoas. Agora a gente pode estar falando para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 10.000 pessoas, que eu acho que vai fazer o grande diferencial, vai ser como nós vamos ser capazes de promover essas competências que são tão importantes para potencializar as nossas qualidades humanas. Tecnologia, banda larga, internet, inteligência artificial, big data, tudo isso são meios que serão muito importantes para nos ajudar no processo de formação. Mas nós vamos formar somente bem as pessoas se nós tivermos desenvolvidas dentro da gente, essas habilidades e competências para a vida. Quem não tiver competências e habilidades desenvolvidas vai ter dificuldade de enfrentar esse novo ambiente, porque o diferencial vai estar exatamente nas qualidades humanas. Olha, não poderia concordar mais. A tecnologia não transforma a gente, Mozart. O que transforma a gente é gente. A tecnologia nos permite chegar às gentes, às pessoas, mas, na verdade, é a nossa orientação humanística, humanizada, que robô substitui o que médico e enfermeiro está fazendo no hospital nesse momento. Então, você está coberto de razões, eu queria reforçar isso. Temos que aprender a lidar com as tecnologias, temos que aprender formas dinâmicas de aprendizagem e de ensino, mas, acima de tudo, nós não podemos esquecer o nosso lado humano. E aí, na educação, eu acho que é uma área riquíssima. Primeiro, porque escolhe ser professor. Eu não preciso conhecer nenhum professor para saber que é alguém que não se conforma com a desigualdade, que quer melhorar o mundo, que quer justiça, que é tolerante, que respeita direitos humanos. Isso já é uma seleção de gente que tem esse olhar cuidadoso, que sabe que vai ter que aprender a usar a tecnologia para poder chegar lá na ponta, onde vai ajudar a pessoa a florescer. O papel da educação é esse, despertar na pessoa aquelas qualidades que ela tem e que todos temos iguais quando nascemos. As oportunidades, às vezes, criam situações diferentes, mas
todo mundo nasce com o mesmo potencial de aprender, crescer, evoluir, prosperar. Então, esse olhar de continuar investindo no ser humano e investindo em nós como ser humano, eu acho que é, sim, um dos grandes legados que a gente vai ter. Eu estou morrendo de pena porque a gente tem mais 5 minutos só, e eu tinha recebido, inclusive, perguntas aqui, mas uma delas, a primeira que eu tinha pensado em fazer, não sei se vai ter tempo, talvez rapidamente você, né, fala suas palavras de despedida, mas é que alguém perguntou, alguém que está nos acompanhando, né? Muitos professores correm atrás, às vezes por conta própria, de cursos de atualização, capacitação, especialização, mestrado, etc. E porque muitos desses cursos acabam não tendo muita relação com a verdadeira necessidade da escola. Eu tenho outras perguntas aqui, mas eu achei que essa, talvez, para você encerrar, fosse uma coisa importante de dizer para os professores que nos acompanham. Olha, Raquel, bom, eu ficaria muito feliz se eu pudesse receber as outras através do meu e-mail. Se tiver a maneira, até eu respondo com maior atenção e carinho. Vou fazer isso. Essa pergunta, ela, de certa maneira, é uma resposta né, às universidades. Eu acho que eu fui professor universitário, passei por todos os estágios dentro da universidade, até ser reitor da universidade, como você disse, Raquel, no início, mas eu acho que a gente precisa dialogar com o chão de escola. A universidade precisa mudar no que concerne à formação de professores. Isso que essa nossa colega acabou de falar é porque muitas vezes a gente faz mestrado, doutorado, especializações que nos ajuda, de certa maneira, a desenvolver um conjunto de conhecimentos, mas são conhecimentos que normalmente não nos ajudam no que refere ao ambiente da sala de aula. E eu costumava, como secretário, dizer para as universidades, aí, como secretário de Educação, dizer, não, vem me ajudar, e, portanto, aos professores da rede, a ajudá-los a que suas aulas sejam melhores e possam ser muito mais interessantes para os alunos. E, para isso, vocês precisam ter um conhecimento e cursos que, de alguma maneira, dialogam com a prática. Por essa razão, Raquel, eu coloquei, foi aprovado, e está no parecer na resolução, que os cursos de formação de professores nas universidades têm que trazer o professor da educação básica para ajudar nesse processo de formação, para trazer o cheirinho da escola. A universidade hoje, infelizmente, na maioria dos casos, não tem. Então, eu acho que a gente precisa integrar a educação básica com a universidade para que qualquer que seja o curso, desde aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, dialogue efetivamente com a realidade da educação básica. E é isso que eu penso. O parecer está muito claro no sentido de integrar a educação básica com o ensino superior, né? E eu terminaria, naturalmente, dizendo o seguinte aos professores. A coisa mais importante na minha vida foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha 21 anos de vida. Eu havia me formado em engenharia química, passei na Petrobras com 21 anos, meu pai muito orgulhoso, e eu disse a ele, não, pai, eu não vou para a Petrobras, porque eu quero ser professor. Ele quase morre do coração, porque era um engenheiro químico que estava jogando um futuro, naquele momento, então, muito promissor, numa grande empresa brasileira, que é a Petrobras, para ser um professor. Quando eu me tornei reitor, e estava com as vestes talares de reitor, ele me deu um abraço e disse, meu filho, você tinha razão, você procurou a sua felicidade. Então, aos professores, na Semana da Educação, continue cada vez mais amando, se dedicando à carreira docente, porque ela é uma dádiva de Deus. E é assim que eu enfrento e sempre imaginei a condição de professor.
eu não preciso falar mais nada. Eu quero encerrar aqui, não só por causa do tempo, mas principalmente porque você falou exatamente coisas que eu sinto, você falou de uma forma linda. Aos professores que estão nos assistindo, que estão nesse momento vivendo essa situação tão difícil, parabéns pela capacidade de superação, de continuar acreditando, de continuar criando as condições de amar os alunos, amar a escola, amar o que a educação faz na vida de cada uma das pessoas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado, Mozart, pelo seu tempo, pela sua contribuição tão rica, não é? E a equipe técnica também, que às vezes aguenta gente que não sabe direito ainda como lidar com as coisas. Um beijo para todos, bom feriado. Amanhã a gente não sabe mais o que é feriado, o que não é, mas lembrando, amanhã é feriado.